Hoje eu vou mostrar para vocês 7 plantinhas, na verdade vai ser 10, mas eu vou explorar 7 plantinhas para vocês que vocês podem cultivar em cantinhos pequenininhos, são plantinhas lindas e tudo isso para responder a seguinte pergunta: o tipo do vaso faz diferença? As pessoas me perguntam, Marciano, o tipo do vaso faz diferença? O tamanho do vaso faz diferença? O material do vaso faz diferença? E eu vou responder essa pergunta para vocês hoje. Olha, esse daqui é um clorofito, vocês já conhecem, né? Uma plantinha que pode ser bordadura, né? Uma plantinha de local sombreado e que pode ser cultivado também em vasinhos, em pequenos vasinhos, né? Uma planta muito resistente. Mas é muito comum também as pessoas irem cultivar suculentas, como a babosa, por exemplo, que é uma planta medicinal e suculenta, e ter dificuldade, às vezes, deixar morrer até mesmo um cacto, porque a escolha do vaso foi infeliz. Então, gente, olha, a resposta é sim, a escolha do vaso faz diferença. Mas eu lido com isso muito sem frescura, então fica tranquila que certamente, se você estiver tendo alguma dificuldade relacionada a isso, nós vamos sanar isso nesse vídeo. Olha, como vocês podem ver aqui, né, esse trevinho aqui camufladinho, ó, com essa estampinha camuflada, ele tá plantado aqui, né, numa vasilha aqui. Na verdade, um frasco, né, de material de limpeza, né, de uma marca bem conhecida até, tá? Mas essa marca não tá me pagando nada, então vamos tirar o foco dela aqui, vamos focar nas plantas, tá? Que é o nosso interesse. Então, o trevinho, gente, ele pode ser cultivado em canteiro, né? Ou ele pode ser cultivado em um vasinho pequenininho ou médio. Aqui, por exemplo, eu tenho ele roxinho e está sendo cultivado na bacia. Como ele tem bastante espaço, então ele se desenvolve bem aqui, né, e tampa toda a bacia com a sua linda folhagem. Mas aqui, ó, olha aqui, esse daqui tá com essa folhagemzinha aqui e eu plantei numa das bolinhas, né, um brinquedinho do meu filho, né, de uma das bolinhas da piscina dele. É claro que até a folhagem dele vai ficar menor que o comum, porque a planta não tem espaço para desenvolver as raízes aqui, tá? Mas vocês podem ver que é uma planta que é de muito fácil cultivo, que se desenvolve até mesmo numa bolinha tão pequenininha dessa daqui, né, de terra comum aqui do meu jardim e que não tem furinhos embaixo. E já que a gente iniciou a falar de furinhos embaixo do vaso, então deixa eu mostrar para vocês aqui a diferença entre um vaso e um cachepô. Ó, esse cachepôzinho aqui, olha, tá vendo? Ele é de um material mais bonito, mais decorativo, né? Porém, ele tem um furinho embaixo. O que que isso quer dizer? Que ele tá até meio sujo aqui dentro, olha, porque eu já fiz plantio diretamente nele, não usando ele como cachepô. Porque já que ele tem furinho, então não tem problema que se eu plantar, por exemplo, um clorofito desse daqui, porque o clorofito ele até resiste meses dentro de uma vasilha que não tem furo. Só que com o tempo ele vai definhando e aí você precisa colocar ele numa vasilha que tem furinhos, tá? Então é uma planta muito decorativa e que sim, você pode cultivar ele por um bom tempo dentro de um cachepô, tá? Mas não para sempre. Então, um cachepô desse daqui, como é que eu faço? Eu coloco, por exemplo, ó, e dá muita diferença visual, ó, como vocês podem observar, ó, tá vendo? Que tem essa babosa dentro desse vasinho que é muito comum, onde as pessoas vendem mudinhas, né? Então, para uma suculenta, ela até comporta bem aqui. Essa plantinha que tá junto com ela aqui, gente, é torênia. Aqui no meu jardim, ela nasce por todo lado, ó, já tá quase abrindo florzinha, inclusive. Mas essa babosa, ó, ela assim no vasinho, ela não fica tão decorativa, mas quando você coloca ela num cachepô, tá vendo? Encaixou aqui no cachepô, ela fica bem mais bonita. Então aqui, olha, ficou bem mais decorativo para você colocar na bancada da sua cozinha ou na mesa do escritório, né? Ou mesmo na estante da sua sala. E aqui, olha, eu tenho outra suculenta, ó, como vocês podem ver aqui, é uma espécie de cacto ripsalis, tá? Uma espécie de cacto macarrão. Eu ganhei uma mudinha, fiz o plantio aqui, era muito pequenininha, mas ela foi se desenvolvendo aqui e tá com essa nova folhagenzinha. Na verdade, não é folhagem, né? A gente sabe que isso daqui é um caule modificado. Mas ela tá nesse vasinho, olha que pequenininho, gente.
tá? Aí que tá a diferença. Ela tá aqui, ó, caiu até um pouco de terra lá dentro, de substrato, tá encaixado, né, num copinho descartável desses de festa. Por quê? Para não fazer sujeira, tá, gente? E quando eu faço a rega, a água cai lá embaixo, então não faz sujeirinha. Só que o cacto, gente, para você cultivar ele num copo, numa vasilha que não tenha furinhos, você tem que dosar muito bem essa água, porque não pode ficar encharcado, não pode ficar sobra de água, porque senão você vai acabar matando o seu cacto, tá? Então, para não ter problema com isso, eu sugiro que você coloque alguma vasilhinha que encaixe bem e que sobre um espaço aqui embaixo para a água ficar retida aqui embaixo, tá? E não matar o seu cacto. Esse daqui, por exemplo, ó, ele tá super verdinho, super vigoroso aqui, porque não falta água para ele. Eu coloco pouca água, mas a água que sobra não fica retida embaixo do vasinho aqui, e isso evita que mate a sua plantinha, o seu cacto, a sua suculenta. Então, você pode cultivar o seu cacto numa vasilhinha que não tenha furo? Sim, só que você vai ter que cuidar muito bem da dosagem de água que você vai colocar para ele, tá? Então, se você é iniciante, eu não recomendo. Mas aqui, olha, eu tenho uma planta muito resistente, muito fácil de cultivar e que eu acho muito bonita, que é o cingônio. Esse cingônio aqui, olha, por exemplo, eu tenho mais aqui na minha casa, no canteiro, em outros vasos, mas nesse vasinho aqui, não tem furos, tá? E ele tá indo muito bem aqui, né? Porque é uma planta muito resistente, tá? Então, existem espécies de planta que você pode plantar direto no cachepô, se você quiser, tá? Isso aqui é um frasco, mas não tem furo, então funciona como um cachepô. Poderia plantar ele num cachepô de porcelana, né, de louça, alguma coisa bem bonita e bem decorativa. Certamente você vai ter uma planta bonita aí, desde que tenha, né, boa luminosidade no local. É uma planta que é de meia sombra, mas é muito resistente, tá? Tanto com excesso de sol, de repente é uma meia sombra que pega muito sol, ou até mesmo um local muito sombreado, é uma planta bem resistente ao cingônio. E aqui dentro, gente, olha, eu tenho fitônia. Essa fitônia aqui tava bem feinha, então eu coloquei ela aqui, né, dentro dessa vasilha aqui, né, que isso daqui, na verdade, é uma bomboneira, né, e eu coloquei ela aqui dentro porque é incrível. Essa dica é fantástica. É muita gente que ama fitônias, fitônias tem de diversas cores, mas tem dificuldade aí na hora de cultivar porque ela acaba morrendo. Só que quando você coloca ela numa bomboneira dessa, é incrível como ela fica uma planta resistente. Ó, aqui tá saindo até folhinha nova aqui embaixo, porque aqui dentro ela cria um microclima próprio, né? E eu faço rega nela só de vez em quando, mas a água fica retida aqui embaixo e a planta acaba aproveitando. Então eu fiz o teste e já estou recomendando aqui, tá? Para quem tem dificuldade de cultivar a fitônia, até porque não faz sujeira, então você pode cultivar ela aí até no parapeito de uma janela, se você quiser, né? E aqui eu tenho um terrário, ó, esse daqui tá há muito tempo aqui, gente. Olha, eu acho que tem mais de um ano que tem essas plantinhas aqui nesse pequeno terráriozinho, né? Tem aqui um lugarzinho onde você pode colocar um barbante, pendurar, vai ficar bem bonitinho. Ah, o meu aqui eu deixo em cima da mesa mesmo, mas aqui dentro, olha, tem suculentinhas, nenhuma morreu. Olha, essa mãe de mil aqui tá soltando até bebezinhas aqui nesse cantinho, onde ela pega mais luz, tá? Você só precisa se preocupar em colocar um pouquinho de terra aqui dentro. De vez em quando você coloca um pouquinho de água, tá? Quando você vê que as suas plantinhas estão meio murchinhas. Eu coloquei recentemente, mas elas já estavam meio murchinhas, ó. Pela ruérnia aqui dá pra ver que ela deu uma murchadinha, mas lá dentro, olha, tem rabo de tatu, tem ruérnia, né? Tem até uma mãe de mil que já deu bebezinhos lá dentro, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas lá no cantinho já tem algumas bebezinhas já rebrotando. Além das bebezinhas que tem aqui na pontinha da folha também. E aqui, né, tem uma bem básica que é no prato, né? Aqui é básica no sentido de que tá no prato, tá, gente? Muita gente aí tem dificuldade para cultivar a avenca, tá? Mas a avenca realmente ela é uma plantinha bem melindrosa, então você requer cuidados especiais mesmo. É uma plantinha de sombra que gosta de um substrato bem preparado. Você coloca ela num vaso bem encaixadinho aí, né? Toma cuidado aí com o mosquito da dengue, se for o caso, você coloca até um pouco de areia no prato aí para não ficar água parada e evitar problemas com dengue.
E aqui eu tenho mais um cacto, né, que tá encaixado aqui no copo, que funciona a mesma coisa aqui do nosso outro cacto que eu já mostrei para vocês aqui, né? Então a aguinha que fica retida fica aqui embaixo, ó, no momento ele tá precisando de água, porque aqui embaixo não tem mais nenhuma gotinha. Mas se você quiser algo mais decorativo, menos comum também, você pode comprar aí um cachepôzinho como esse daqui, olha, por exemplo, que é de um cachorrinho, né? E eu simplesmente encaixei o vasinho aqui, né, com esse cactozinho aqui dentro, né? Então, a água da rega, né, coloca um pouquinho de água aqui dentro e a água da rega que desce e fica lá embaixo. Então, a cada 2 semanas, mais ou menos, eu coloco água aqui e ela tem muito tempo que tá aqui dentro, tá inclusive soltando um bebezinho aqui do lado. Então, a pergunta é, né? Você pode cultivar a planta dentro de um vasinho que não tenha furos? Sim, né? Mas vai depender da espécie. Como, por exemplo, a fitônia aqui sim, o cingônio aqui sim. Agora, se você fosse cultivar, né, uma avenca dessas aqui num vaso que não tem furinhos, não iria dar certo, tá bom? Ela não resiste aí ao encharcamento. E como ela gosta de regas regulares, então ela ia ficar muito tempo aí encharcada. E a mesma coisa é com a sua babosa, por isso que eu recomendo que você coloque num cachepô se você quer um vaso mais bonito, até porque você vai conseguir retirar essa mudinha, né, da água para ela quando for necessário e encaixar de volta aí no seu vaso que é mais bonito, mais decorativo. E tem até, né, a nossa plantinha linda aqui, que é o clorofito, né, que é uma plantinha que ocupa pouco espaço, que resiste muito tempo, mesmo que o vaso não tenha furinhos, né, e depois você pode, inclusive, separar as toceiras, fazer replantio aí, ter mais mudinhas na sua casa, né. Ou simplesmente fazer igual faz ali com a avenca, colocar um pratinho embaixo, coloca um pouquinho de areia, se for necessário, se o pratinho não encaixar direitinho, ficar vaguinha aí pro mosquito da dengue, então você toma esse cuidado. É uma plantinha que ajuda a purificar o ambiente e que é muito ornamental, muito fácil de cultivar, muito resistente, que pode ser cultivada até dentro de casa, em local bem iluminado, né? E porque ela é uma planta de locais sombreados, né? Mas com bastante luz. Então, se você vai cultivar ela dentro de casa, que seja próximo de uma janela ou próximo da porta aí, onde ela receba pelo menos um pouquinho de luz do sol da manhã ou da tardezinha. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma roseira que está em vaso, né? Tem aqui um ramo novo saindo, diversos brotos bonitos aqui, né? E ela está com flores, é uma roseira de flor vermelha, que a flor já está secando, aqui também já secou. E é uma planta que nunca, jamais vai resistir aí, né, num vaso encharcado. Então precisa ter furinhos e precisa ser num local onde ela receba luz solar direta. E aqui, por exemplo, gente, olha, é muita gente que me pergunta, como é que faz para a azulzinha ficar bonita desse jeito, a minha não fica assim. Primeira coisa que eu verifico quando a pessoa fala isso para mim, né, é o tamanho do vaso dela. Qual o tamanho do vaso que ela escolheu para cultivar a azulzinha dela, tá, gente? Então, a escolha do tamanho do vaso aí vai determinar também o desenvolvimento da sua plantinha, tá? Então, certamente, se eu tivesse deixado, né, essa azulzinha num vasinho pequenininho, como as pessoas costumam deixar, ele não ficaria desenvolvido assim, não daria essa quantidade de flores todos os dias, tá? Claro que o local que ela tá, né, a quantidade de luz que ela recebe, o substrato e até mesmo as regas também são essenciais, mas o tamanho do vaso é importante porque você não vai querer ficar trocando a sua azulzinha de vaso quando você percebeu o quanto ela ficou bonita e gostou, né, de se desenvolveu bem, né, naquele local. Então eu já recomendo que você coloque ela num vaso bem alto, né, um vaso que tem uma boca aí de pelo menos uns 30 a 40 centímetros e que seja pelo menos aí em torno de 1 metro de altura do chão, para depois ela poder ficar prostradinha assim e se desenvolver. Tem uma época do ano que ela chega até o chão, a ramagem dela, e completamente cheia de flores, porque ela é uma planta que dá flores o ano inteiro, tá? Tem uma época que é um pouco menos de flores, sim, diminui, né, a quantidade, mas sim, ela dá flores todos os dias e certamente o tamanho do vaso é muito importante para essa plantinha aqui. E é um erro muito comum aí que as pessoas cometem, né, que é a escolha do vaso e o tamanho do vaso. Sim, é muito importante nesse caso aqui, tá? Precisa ser um vaso grande que dê espaço para a planta se desenvolver. Por isso até que muita gente chama ela de samambaia azul, porque ela fica com esses ramos prostrados, né, e cheio de flores azuis aí pela manhã.
Eu espero que essas dicas sejam úteis para você, que você, quando for escolher o seu vaso, por exemplo, né, de azulzinha, você não cometa esse erro, porque vale muito a pena escolher o vaso certo aí, porque certamente ela vai ficar linda aí na sua casa também. Então, se você gostou, deixa o seu gostei, tá? Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas muita gente aí que é de Minas Gerais, São Paulo, Rio, Maranhão, diversos estados brasileiros aí que assistem o meu vídeo. E eu só sei disso porque as pessoas deixam no comentário. Então, deixa pra mim a sua cidade também, tá bom? E deixa o seu gostei se alguma informação que eu falei aqui foi útil pra você. Um beijo e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau.